Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que não importa, que vocês estão vendo aí, assistindo mais essa videoaula, né? Professor Caio aqui, novamente para mais uma aula de ciências para as turmas de sétimo ano C. Então você que está assistindo agora, nós estamos na sexta aula desse programa de aulas virtuais, sexta, sétima aula, eu já perdi a conta. Acredito que é a sétima. E hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre evolução, tá? Hoje no formato um pouquinho diferente, formato agora que eu vou usar a tela do meu computador, diferente das videoaulas que eu estava produzindo em estúdio. Então, por motivos maiores, até para continuar preservando a quarentena, tanto minha quanto da pessoa que estava me ajudando, eu resolvi parar com essas aulas em estúdio e bolar agora essas aulas em casa mesmo, ok? Então vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre evolução, tá? Só que um conteúdo mais, digamos, voltado para a evolução atual, para fugir um pouquinho das teorias que nós conversamos, do lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo, e partir agora para a evolução hoje. O que a gente tem de conhecimento hoje, tá? Então, ainda baseado nas ideias de Darwin, claro, porque é o tipo de teoria que está mais fundamentado hoje, que está mais aceito hoje e que serve de base para os nossos estudos, mas trazendo exemplos e trazendo conhecimento voltado para os dias atuais. Então, primeiro, eu queria iniciar com um videozinho aqui que eu deixei separado que trata sobre a evolução. Vou desligar o som dele aqui porque a gente não vai precisar do som. E vamos conversar sobre adaptações dos seres vivos, tá? Então, a primeira coisa, nosso planeta é muito rico em diversidade. Se vocês imaginarem a quantidade de espécies que existem hoje, cada uma com adaptação diferente, cada uma vivendo num ambiente diferente, é extremamente emocionante a gente pensar que tudo isso seguiu de uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complexa como a seleção natural. Então, se a gente pensar, por exemplo, em plantas que vivem em ambientes secos, todo o corpo delas são adaptados para existir nesses ambientes. Ou seja, o cacto que está mostrando aí na imagem, ele tem esses espinhos aí que reduzem a necessidade de estar perdendo água por evaporação. Então, o corpo dele inteiro é dedicado para viver nesse local. Em outro ambiente, ele não resistiria. Então, é por isso que eu sempre estou batendo na tecla de que o que a gente tem que pensar é a favor do ambiente, o local onde aquele organismo está, e não o que ele está fazendo ali, qual é o tipo de como é constituído o corpo dele, mas o que o ambiente está possibilitando para ele conseguir sobreviver. Porque se o ambiente não der condições para ele sobreviver, ele não vai sobreviver. Você nunca pode imaginar um cacto num ambiente muito úmido, por exemplo, num pântano. É inconcebível. O corpo dele, todo o corpo dele foi formado para viver em ambientes secos. Como todas as outras espécies, como por exemplo os grandes predadores e até mesmo um pequenino beija-flor. O bico dele é alongado justamente porque ele precisa desse bico para conseguir o néctar, assim como as borboletas, que têm uma boca, uma probóscide, que ela enrola e desenrola para conseguir sugar também o néctar lá das flores. Mas isso, independente da espécie, nós podemos trazer essa premissa para identificar que os seres eles estão naqueles locais porque eles precisam estar naqueles locais, porque eles sofreram adaptações, sofreram mudanças para conseguir sobreviver ali. E o ambiente deu essa possibilidade. Se a gente pensar, por exemplo, na camuflagem, aí como exemplo o bicho-pau, que é uma espécie de inseto que ele tem um corpo muito alongado e que ele consegue
se camuflar muito bem dentro de um em meio a plantas, tá? Que tem o mesmo formato do corpo dele. Se ele estiver paradinho, a coloração por si só já deixa ele escondido. E além disso, o próprio corpo dele alongado também permite que ele fique escondidinho lá para evitar que seja predado. Então não foi ele querendo ficar assim. O que aconteceram foram mudanças no corpo das espécies antecessoras a eles. E por algum motivo alguém lá nasceu com essa mutação do corpo ser alongado. Então aqueles que foram, como eu já expliquei em outros exemplos, aqueles espécimes que foram que não tinham corpo alongado e tinham uma cor diferente da planta eram facilmente predados. Já eles foram ficando e foram sobrevivendo e se multiplicando. E isso possibilitou que ele conseguisse chegar nos dias atuais com essa adaptação favorável a ele. O maior exemplo de camuflagem que nós temos, talvez um dos maiores exemplos, mais comum pelo menos, é o camaleão. O camaleão tem na pele dele, tem um conjunto de células que consegue mudar de cor rapidamente, como está mostrando aí no vídeo. Então ele está mudando aí de acordo com o local onde ele esteja. E isso é uma grande prova, imaginem vocês, de quanto o ambiente é favorável, favorece a permanência ou não permanência. Então, um bicho desse aí, independente do local onde ele esteja, ele consegue mudar de cor. Tem uma limitação, claro, mas ele consegue mudar de cor para ficar exatamente da cor do local onde ele esteja. Então, imagine o quanto isso é favorável para quem está se escondendo de predadores. Pois bem, temos outros exemplos de camuflagem, tá? Mas o que é interessante que a gente demonstre é que cada espécie, cada indivíduo que você pense, cada organismo, seja ele pequeno, grande, gordo, magro, independente, ele está, imagine isso, como isso é incrível. Ele está exatamente no local que é para estar. E isso é evolução. As mudanças ocorrendo num determinado organismo, favorecendo que aquele organismo permaneça naquele ambiente. Então, se qualquer mudança no corpo daquele indivíduo aconteça que não seja favorável ao ambiente, qualquer adaptação que ele tenha, buscando chegar a ter um favorecimento melhor do corpo deles para o ambiente, vai possibilitar que esse organismo e seus descendentes continuem naquele local, tá? Permaneçam naquele local e não seja extinto. Beleza, então, além disso, além dessa parte voltada para adaptações, eu também vou conversar com vocês a respeito do que chamamos de evidências evolutivas. O que é isso? São registros, são fatos que são, eu não vou dizer totalmente, mas quase totalmente incontestáveis, de que a evolução ocorre. E quando a gente pensa em evolução, nós pensamos justamente nessa primeira evidência aí, que são os fósseis. Então, primeiro, o que são fósseis? Fósseis são qualquer evidência de que um organismo que não existe mais atualmente, ele viveu há muito tempo atrás aqui no nosso planeta. Então, quando a gente pensa em fóssil, a gente lembra logo de ossos, né? Dos ossos do dinossauro, que é o que é mais batido hoje em dia, por ser tão impressionante. Mas se a gente pensar direitinho, um fóssil é qualquer objeto que indique que ali existiu vida há muito tempo atrás. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dos maiores representantes dos fósseis que nós temos hoje, que são os trilobitas. Os trilobitas são como se fossem baratinhas, tá? Eles são artrópodes, ou seja, bem parecidos com as baratas que nós temos hoje, que tinham em extensa quantidade há milhões de anos atrás. E hoje nós conseguimos encontrar uma quantidade muito vasta de fósseis que indicam esses registros desses organismos aqui antigamente. E o processo que cria esses organismos é simplesmente o processo de fossilização, ou também chamado de permineralização, que é um dos tipos de fossilização, tá? Então, como é que acontece isso? O indivíduo, há muito tempo atrás, quando ele vivia aqui, ele morreu por algum motivo, não importa o motivo, pelo menos não agora, e aí ele
ele caiu, o corpo dele ficou depositado dentro de um local muito especial, contendo componentes inorgânicos, tá? Como sílica ou calcita. Esses dois minérios aqui, eles, quando estão em contato com a substância orgânica, que no caso o organismo propriamente dito, ele vai substituindo a parte viva por sílica e por calcita, tá? E o que é sílica e calcita? É um minério, então se ele ficar muito tempo ali naquele local, sem ter interferência de nada, ele vai endurecer e formar uma rocha bem dura. Perdão. Então esse daqui, essa foto aqui é de um fóssil, tá? Aqui não tem mais nada de célula, não tem mais nada de ser vivo. O que temos aqui é rocha. Só que ele conservou o formato do organismo. A gente sabe que isso aqui é um organismo, não tem como não ser um organismo. E hoje nós temos várias informações de como é esse organismo, o que ele comia naquela época, qual o hábito alimentar, por conta desses registros fósseis que nós encontramos, que a ciência encontrou no decorrer do tempo, tá? Então, fóssil, nesse caso aqui, é simplesmente uma rocha que indica um modelo do corpo de um organismo que viveu aqui há muito tempo atrás. Então, isso pode acontecer com animais, pode acontecer com plantas, pode acontecer com, enfim, uma variedade de coisas, inclusive até mesmo cocô. Cocô, ele é simplesmente cocô de dinossauro, por exemplo, ele pode ser considerado um fóssil. Na verdade, ele é considerado um fóssil. Porque ali também é um registro de um organismo que viveu muito tempo atrás. Então, aquilo também é um fóssil, tá? Se ele sofrer esse processo de fossilização. Um outro tipo de processo de fossilização é o que chamamos de molde. É quando o organismo ele substitui, ele cai em cima de um depósito de calcita ou de sílica, e aí fica só, o corpo dele inteiro vai embora. É degradado por bactérias, por fungos, enfim. Mas o molde que ele deixa aí, ele fica completamente exposto, indicando que isso aqui é um peixe. Não tem como dizer que isso aqui não é um peixe. Então, é um registro de um organismo e, pelo formato do corpo, é algo que viveu há muito tempo atrás. Então, medidas de tempo de processo de fossilização vai nos indicar aqui que milhares de anos atrás. Então, dizemos que isso aqui também é um fóssil, tá? Diferente, ó, vou voltar aqui, permineralização é quando substitui a sílica e a calcita, substitui o molde o corpo dele, tá? Então aqui eu tenho o corpo dele completamente substituído por rocha, digamos assim. E aqui não, aqui o corpo já foi embora, já degradou tudo que tinha para degradar, mas ficou a sombra dele, o molde dele na rocha. Então também é um registro fossilífero. Aqui os outros exemplos de plantas no processo de molde, que a planta provavelmente caiu aqui, e aí ficou, desculpa, a folha da planta caiu, e aí ficou o molde dela também. Então temos aqui exemplos de impressões sobre rochas, e também até algo que não é constituinte de um ser vivo, mas é um registro também, uma pegada, um rastro. Aqui dá para ver que é uma pegada de um dinossauro. Comparando com o pé humano aqui, do lado tem uma pegada de dinossauro, então isso aqui me dá muitas informações de um réptil que tinha garras, aqui ó, tamanho das bichinhas, e que era grande, porque comparando com o pé humano aqui, nos dá também uma impressão de que do tamanho desse animal. Como também temos aqui pegadas, como por exemplo as pegadas de Laetoli, na Tanzânia, que é um dos registros que nós temos de como aconteceu a evolução humana. Então aqui dá para ver que ele continha 3 dedos, ele andava, era bípede, ou seja, andava sobre 2 pés, coisa que os primatas fazem isso muito bem e pouquíssimos animais conseguem fazer isso com frequência. Tá? Consegue ter esse hábito, manter esse hábito frequentemente. Outro exemplo de fossilização, através do âmbar. Isso aqui, quem já assistiu Jurassic Park, por exemplo, é um gelzinho que endurece muito facilmente, é um gel que é uma seiva que vem de algumas plantas, alguns tipos de plantas, que quando pinga em algum local, ela endurece, formando também uma pedra,
E essa pedra, ela pinga primeiro, então ela é líquida e depois ela endurece, torna sólida. E tudo que está dentro dela também fica sólido. Então eu conservo o corpo inteiro do animal aqui, desses insetos, por exemplo, através desse processo de fossilização. Então isso aqui é um fóssil, tá? É um registro muito antigo de espécies que viviam aqui no nosso planeta. Então aqui mostrando um esquema de como acontece o processo de fossilização. Então está aqui o animalzinho, digamos que um peixe. Esse peixe morre e aí ele vai ser enterrado com o tempo, por conta do local onde ele esteja. Então normalmente acontece em locais argilosos, que o corpo cai e aí é enterrado rapidamente. Depois formam-se camadas em cima do peixe e isso preserva o corpo do animal, a parte viva, a parte de célula, não viva mais porque ele já morreu, mas a parte contendo células, a parte orgânica, ela é totalmente substituída por rocha, e aí por algum motivo, por processos geológicos de deformação da terra, esse peixe que estava enterrado, ele é jogado lá para cima de novo e alguém encontra. Então imagine que isso aqui ocorre não rápido, tá? É muito, 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 muito lento. É um processo que demora milhares de anos para acontecer. É por isso que nós temos registros de fósseis muito antigos. Aqui novamente o mesmo esquema, peixe morre, cai, é depositado, e aí ele é enterrado, as camadas se sobrepõem, e aí no final eu tenho um retorno dele. Mas esse esquema aqui demonstra também como acontece os estudos voltados para quem está substituindo quem. Então aqui tem um fóssil já sendo formado em uma época, outro peixe vai morrer aqui e vai formar uma nova camada em outra época, outro peixe vai morrer aqui e vai formar uma nova camada, ou seja, em cada faixa dessa aqui eu tenho uma era, um registro de uma época que viveu esses animais. É por isso que a gente sabe, por exemplo, que os dinossauros, um grupo de dinossauro é mais recente do que outro grupo, ou um grupo de peixe é mais antigo que outro grupo, por conta dessas camadas que são formadas aqui no processo de fossilização. Então, para que servem os fósseis? Primeiro, fornecem possibilidade de conhecer organismos que viveram há muito tempo, que a gente não teria como ter condições de inventar uma máquina do tempo, pelo menos não ainda, para saber realmente o que aconteceu, quais foram esses organismos que viveram aqui. Mostra que muitos desses organismos têm semelhanças com espécies recentes, então isso favorece uma grande premissa das teorias de Darwin, que é o parentesco evolutivo, ou seja, todos os organismos vieram de ancestrais comuns. Beleza, então, saindo dos fósseis, o outro tipo de evidência evolutiva que nós temos é a embriologia comparada. Então, quando a gente pega, por exemplo, várias espécies diferentes e vê a parte embriológica dessas espécies, ou seja, como o embrião é formado, nós conseguimos encontrar semelhanças entre esses indivíduos. Por exemplo, essa imagem aqui é bem nítida, que eu tenho aqui, ó, um peixe, tubarão, salamandra é um anfíbio, lagarto é um réptil, gambá é um mamífero, macaco é um mamífero primata e o homem também está um grupo parentesco dos primatas. Mas se vocês observarem, quanto mais cedo eu pego o embrião, isso aqui são os embriões em desenvolvimento, tá? Mais semelhança eu tenho entre os indivíduos que têm parentescos próximos. Por exemplo, é muito diferente o embrião de um homem com o embrião de um peixe. Mas se eu pegar o embrião de um homem com o embrião de macaco, eu tenho uma certa semelhança, tá? Então eu posso afirmar aqui que eles são parentes próximos. E quanto eu mais vou lá embaixo, ou seja, mais recente o processo de criação do embrião, mais parecido vai ser. Então isso é também uma evidência que a evolução ocorre, porque garante que as espécies elas têm parentescos. Outro tipo de evidência é a anatomia comparada, comparando o corpo de um organismo com o outro. Então, por exemplo, eu tenho dois grupos de organizações que eu posso comparar anatomicamente os organismos, o que chamamos de órgãos homólogos,
que são aqueles que têm a mesma origem embrionária, mas podem ter funções diferentes. Por exemplo, aqui comparando o braço do homem com a pata de um cavalo ou com a asa de um morcego. Se vocês observarem o osso aqui, a constituição dos ossos, eu vou ter em todos eles um número, que é esse osso maior aqui do nosso, que pega o nosso bíceps, um rádio e uma una, que são esses dois ossinhos aqui, que pegam o nosso antebraço, os carpos, que são esses ossinhos bem pequenininhos aqui no nosso punho, e as falanges, metacarpo e as falanges, que são os ossos mais compridos da nossa mão. Então, se vocês observarem, todos os organismos vão ter essa constituição. E são organismos muito diferentes. Então, isso nos diz que eles também têm uma proximidade, têm um parentesco próximo evolutivo. Tá? E se vocês observarem, todos eles aqui são mamíferos. O homem é mamífero, o cavalo é um mamífero, o morcego é um mamífero voador, e a baleia é também um mamífero aquático. Então, esses órgãos homólogos são aqueles que se assemelham, pois derivam de estruturas com um parentesco evolutivo semelhante. Tá? Então, quando duas estruturas homólogas não desempenham a mesma função, fala-se em divergência evolutiva. Ou seja, eles não têm a mesma função. O braço do homem serve para várias coisas, mas a nadadeira de uma baleia serve para nadar, diferente de um morcego, que vai servir para voar, e assim por diante. Então, as funções, elas divergem, elas são diferentes. Então, chamamos isso de divergência evolutiva. Mas aí temos também o outro grupo, que são os órgãos análogos, que são eles têm origem embrionária diferente, eles não têm um parentesco próximo, mas a função é bem semelhante. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de uma ave. Na asa de uma ave eu tenho ossos e penas. Na asa do morcego eu tenho nervuras ao invés de ossos e tenho quitina ao invés de penas, que é uma proteína, a mesma proteína da nossa unha, por exemplo, só que bem fininha. Então essas estruturas aqui, elas são análogas, porque eu tenho funções iguais, mas origens diferentes. Então aqui são dois grupos muito diferentes, uma ave e um inseto. Então essas estruturas análogas são aquelas que se assemelham simplesmente por exercer a mesma função, servem para voar, como esse exemplo que eu mostrei, e não são compartilhadas por ancestrais comuns. Então isso também nos dá informações de que realmente a evolução acontece. São frutos de evolução que chamamos de convergente. Então, ao invés de divergente, que nós vimos lá com os órgãos homólogos, temos aqui uma convergente, que são dos órgãos análogos, tá? Então, novamente aqui mostrando um morcego, uma ave e um inseto. Então, tem uma analogia entre esses aqui, mas eu tenho homologia entre esses dois, porque pode ter até funções diferentes, mas eles vão ter origem embrionárias iguais. A divergência evolutiva ela pode originar grande variedade de formas adaptativas, de acordo com o local que esses organismos estão explorando. Então, por exemplo, aqui pegando um ancestral muito antigo de um mamífero pequenininho, esse ancestral ele deu origem a todos os outros, tá? E isso foi possível porque cada um desses aqui foi explorar um ambiente diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Os ancestrais, o parente mais próximo de uma baleia, parente terrestre mais próximo de uma baleia é o hipopótamo. Então imagine o hipopótamo sendo um antecessor da baleia. É claro que isso é impossível, tá? É só para vocês terem uma ideia. Na verdade, o que aconteceu foi um ancestral comum aos dois, aos mamíferos aquáticos e aos hipopótamos, deram origem a esses dois organismos, cada um no seu ambiente, tá? Então é assim que acontece a evolução. E por último, os órgãos vestigiais, que são os órgãos que têm um tamanho reduzido e que normalmente perdem uma função. Por exemplo, o nosso apêndice. O apêndice, vocês vão lembrar muito de apendicite, inclusive eu já tive isso, é um problema clínico que o apêndice ele inflama.
todos nós, seres humanos, nascemos com um apêndice, tá? E esse apêndice é muito reduzido, tá aqui, ó, o apêndice humano aqui embaixo. Comparando o apêndice humano com o apêndice de um coelho, o do coelho é muito mais alongado. Por quê? Porque os coelhos, o apêndice é uma estrutura que vai ajudar na digestão da celulose, que está presente nas plantas, nos vegetais. Então, nós não conseguimos fazer isso com muita eficiência, simplesmente porque não necessitamos de tanta celulose assim, porque nós somos onívoros. Já os herbívoros, que só comem plantas e legumes e vegetais, eles precisam disso aqui porque vai auxiliar na digestão do principal alimento que eles estão ingerindo. Então, comparando com essas duas espécies bem diferentes, apesar de serem mamíferos, nós, através dos processos evolutivos, nós perdemos essa função aqui do apêndice, e hoje o apêndice ele é considerado um órgão que só vai servir para causar apendicite, causar problema, para inflamar e dar dor de cabeça para a gente. Claro que existem pesquisas que estão tentando buscar uma função mais atual. Inclusive, tem algumas pesquisas que indicam que o apêndice é importante para a imunidade. No entanto, até hoje, comprovadamente, nós sabemos que o nosso apêndice ele perdeu a função com o tempo evolutivo, pela não necessidade dele no nosso corpo. Beleza? E aí temos evidências moleculares também da evolução. Através da comparação de proteínas, por exemplo, nós conseguimos, e hoje é o mais correto de se conseguir identificar o parentesco, proteínas de um organismo com o de outro, para ver molecularmente se existem semelhanças. E aí eu consigo comprovar se aquela espécie é um parente próximo daquela outra ou não. Ok, gente? Então é isso. Ao final da aula, eu estou colocando aqui embaixo já a nossa atividade, a atividade aí com um formulário, bem simples, tá? Também 5 questõezinhas. Qualquer dúvida, eu estou no privado. E podem me abusar em horário comercial. E se precisarem de qualquer coisa também, eu estou à disposição. Ok? Um grande abraço, gente. Vamos se cuidar. Todos juntos. Daqui a pouco estaremos de volta aí. Presencialmente, e estou morrendo de saudade de vocês. Grande abraço, fique com o Papai do Céu e até a próxima.